novamente para darmos continuidade às nossas aulas. Esperamos que todos estejam bem, junto aos seus familiares, gozando de saúde física, mental e espiritual. Então convido a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade bendita de estarmos aqui, vivenciando esta experiência reencarnatória com auxílio da nossa doutrina dos espíritos que nos auxiliam a seguir com equilíbrio, com paz de espírito. E é isso que eu desejo a todos, que todos nós estejamos em paz. E pedimos permissão a Jesus, à espiritualidade que nos assiste, para iniciarmos o nosso encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema da 19ª aula e que vai continuar com aquele tema sobre influenciação espiritual. E na parte A, vamos falar um pouquinho sobre a fascinação, subjugação, a possessão, sobre as obsessões, os processos obsessivos que vão se tornando mais complicados, dependendo da influenciação que o espírito exerce no outro. E na parte B, não censure-se. Vamos dar continuidade. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que tem como título Influência dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta aos espíritos, querendo dizer, ele fez a pergunta assim: os espíritos influenciam, influem, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nós já sabemos a resposta, porque ela é dada nas palestras, nos cursos. Sabemos que eles influenciam muito mais do que a gente imagina. E frequentemente eles até nos dirigem, sem que percebamos essa influência. Estamos mergulhados nesse mar de ondas e acabamos sendo influenciados de acordo com a nossa sintonia de pensamento, com a nossa afinidade. Essa carinha aqui espantada é uma brincadeirinha, mas é para a gente não esquecer que somos influenciados, sim. E as nossas companhias, elas são atraídas de acordo com aquilo que emanamos do nossos pensamentos e sentimentos, estabelecendo afinidade, Na pergunta 457, Kardec faz aos espíritos esse questionamento. Os espíritos, eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então vou dar um tempinho para que vocês respondam, porque nós já sabemos, qual é a resposta. Aquele que estuda a doutrina, a codificação, ele sabe que os espíritos, eles conhecem muito mais. Tudo aquilo que a gente quer ocultar, às vezes, de nós mesmos, eles conseguem conhecer e saber sem que a gente esconda. Porque sabemos que emitimos, através do pensamento, ondas vibratórias de frequência, com cor, com cheiro. E eles sabem, não tem como esconder. Eu sou bonzinho, mas eles sabem o que a gente está pensando. Eles nos conhecem porque nós criamos essas imagens mentais e o nosso pensamento é matéria. Já sabemos, só para recordar esse conhecimento. O que é a obsessão? Sabemos que a obsessão, ela é a ação persistente de um espírito que um espírito mau exerce sobre o outro. Ela pode ser desde uma simples influência moral até sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então ele pode começar lá por uma simples influência moral,
com um pensamentozinho, sabe, repetitivo, ele vai, sugestiona, aceitamos esse pensamento e aí se estabelece a obsessão. A obsessão simples, nós sabemos que algo está estranho. Se estivermos ligados naquilo que estamos pensando, a gente pode até receber a princípio aquele pensamento, aceitar, mas logo a gente vai acender uma luzinha alerta, vai falar, por que eu estou pensando isso? Ué, esse pensamento não é meu. Por isso que é importante a nossa vigilância. Então vamos dar continuidade aqui. No livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert, ela diz que a obsessão ela ocorre quando toda vez que alguém é encarnado ou desencarnado, nós sabemos que a obsessão ela ocorre entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnado com desencarnado e desencarnado com encarnado. Esse processo pode se estabelecer. Então, essa obsessão ocorre quando um espírito exerce sobre o outro uma contrição mental. Ele aperta o pensamento, ele diminui, ele comprime, sente uma compressão mental. Isso pode ocorrer desde um motivo simples, qualquer motivo simples por uma sugestão, indução, coação, com o objetivo de dominar. Os processos obsessivos, eles ocorrem repetidamente aqui na Terra e no plano espiritual inferior, dando origem assim ao obsessor e ao obsediado. O que faz se estabelecer, esse processo obsessivo? É a nossa invigilância com as nossas brechas morais. Abrindo as nossas portas, dando uma brecha psíquica, nós facilitamos a aproximação desse espírito, que vibra na mesma faixa que nós. Estabelecemos a sintonia por afinidade de pensamentos, vibramos na mesma faixa mental. E como que eles conseguem, nos atingir? Através das nossas ideias negativas. Através da depressão, do desânimo, da revolta, da irritação, do medo, do ciúme. Através do egoísmo, do orgulho, da avareza, da maledicência e de todos os vícios morais e físicos. Então, olha só, somos nós que convidamos estas entidades que não têm um objetivo muito nobre, que são entidades malfazejas, espíritos malfazejos, que se aproximam de nós porque querem o nosso mal. Sabemos que essa ligação pode ser estabelecida ali por oportunismo do espírito, que consegue o alimento dele espiritual naquele momento, aquilo que ele precisa, porque estamos vibrando na mesma faixa, ou pode ser de irmãos que se ligaram a nós por encarnações passadas, por situações ainda que não foram resolvidas. Então trazemos esse espírito, essa ligação junto para essa encarnação agora. Por isso que lá no livro, no Evangelho, Jesus diz, lá eles explicam as causas das aflições. Porque a obsessão, ela faz parte dessa condição espiritual que nós temos aqui nesse planeta de provas e expiações. Ela faz parte dos flagelos da humanidade. Raul Teixeira, ele falou numa palestra
que nós estamos sofrendo um processo obsessivo coletivo. Uns obsediando os outros, por meio desses pensamentos repetitivos, dessa ansiedade, dessa tristeza que tem assolado a humanidade. Então, estamos sofrendo um processo, dentro da família, as pessoas não se entendem mais, no trabalho, as pessoas infelizes, insatisfeitas. Imagina, que ligação estamos estabelecendo? E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele escreveu, esse livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, e ele escreveu um item explicando, examinando a obsessão. É muito interessante. Se vocês que gostam, né, que se sentem atraídos por esse tema dos processos obsessivos, de influenciação espiritual, vale muito fazer a leitura deste livro. Ele é muito interessante. Ou se não conseguir ler o livro, pelo menos este item que ele explica. E ele fala que a grande maioria das doenças psíquicas mentais, elas têm origem em processos obsessivos. Que ainda a medicina ainda não fez essa ligação, isso porque ela não trata o espírito, ela trata apenas o corpo. Mas logo isso acontecerá, né? Com a nossa evolução, com certeza o espírito, né? O encarnado será tratado como um todo, espírito e corpo. E Manuel Filomeno de Miranda, ele fala assim, que os processos estabelecidos a justaposição sutilmente de cérebro a cérebro. Então o espírito se justapõe de cérebro a cérebro, mente a mente, de vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar. Então aquela inteligência, ela emite e nós recebemos se quisermos. O Cido disse, né, na aula passada, ele explicou que só existe obsessão se o obsediado aceitar essa sugestão. Porque se ele estiver vigilante, ele corta essa ligação mental. Então, ela se estabelece de órgão a órgão através do perispírito. O perispírito, ele se identifica com o perispírito do encarnado. E a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva, assim, mais intimidado, mais força ele consegue. Ele se torna mais forte a presença dele. E aí se estabelece ou se transforma num parasita. Olha só, então como que se processa? Aqui tem um gráfico que dá pra gente compreender melhor o processo. Assim, se estabelece a sintonia mental através dos gostos, através da afinidade e através até do propósito, né? Porque a dor, ela é importante para nós. Nós sabemos que ela ainda faz parte da nossa condição. E muitas vezes, quando um obsessor, ele bate a nossa porta, mesmo que estivesse dizendo assim, eu vim aqui para cobrar um débito, ou eu vim aqui para lhe mostrar que você está desviando do seu caminho, do seu propósito. Olha, presta atenção, o que você está fazendo da sua vida, dos seus pensamentos, da sua oportunidade, é como um alerta para nós aqui encarnados. Então ele vem através da sintonia mental, estabelece-se esse envolvimento fluídico que leva até a hipnose, aquele sono causado.
por essa energia estranha. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele vai explicar um pouquinho sobre as 3 fases da obsessão. Ele vai conceituar o que é fascinação, subjugação e possessão. Então, entrando aqui na fascinação, a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta de uma outra inteligência. Então, esse espírito, ele produz uma ilusão, perturbando-lhe o raciocínio. Então, ele fala aqui sobre o pensamento do médium. Quando foi feita a pergunta, Kardec respondeu que todos os espíritos responderam que todos nós somos médiuns. Como Martins Peralva, ele estuda, né, a mediunidade no trabalho, na tarefa, ele vai explicar aqui sobre a influenciação nas psicografias, na psicofonia, quando o espírito ele quer tomar conta do psíquico do outro, ele quer ter exclusividade, então ele usa esses artifícios causando essa ilusão, perturbando o raciocínio do espírito, ele perde o senso crítico. Depois a gente vai entrar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Já a subjugação é o domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. O espírito, ele toma, ele subjuga o outro, na verdade ele domina, ele sujeita o espírito encarnado à sua vontade, anulando, né, controlando a vontade do encarnado, fazendo com que ele, sendo obrigado ou sujeito a fazer aquilo que ele determina, a cumprir a sua vontade. Por isso que na subjugação nós podemos sim evitar, desde que nós busquemos o controle, o nosso controle, e para isso a gente precisa se conhecer. Vamos ver um pouquinho mais no próximo slide. E já na possessão, o espírito, ele toma posse do psíquico. Ele domina a pessoa, porque tomando posse do psíquico, ele domina física e moralmente essa pessoa, fazendo com que, usando os órgãos do sentido para ele poder se manifestar. Fascinação. A fascinação, nós já vimos que ele causa uma ilusão. Ele leva o fascinado a perder o senso crítico. E é muito fácil, porque o espírito fascinador, ele nos conhece, ele sabe. E é muito fácil você fascinar um encarnado que se acha muito bom em alguma coisa. Ah, eu sou bom porque eu sou inteligente, eu consigo compreender fácil, adquirir conhecimento fácil, não tenho dificuldade nenhuma. Ah, eu sou bom em determinada coisa, eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu sou bom. Bem aí, através do orgulho, o orgulho abre uma brecha para que esse espírito fascinador consiga adentrar no seu psíquico e criar essa ilusão. Então, o fascinado, ele não acredita, né? Já foi estabelecida essa ilusão, ele não acredita ser enganado. Pode todas as pessoas estar falando para ele que ele está fascinado. Olha, não vai por esse caminho. A maioria das pessoas estão vendo que mais ali na frente ele vai tomar um tombo, uma rasteira. Mas ele... Não se preocupa comigo, pode deixar que está tudo certo. Não vê, não percebe, porque foi criada essa ilusão. O espírito fascinador, ele tem a arte de inspirar aquela confiança cega. Então ele confia naquilo que ele está fazendo, ele confia. Se é um trabalhador numa casa espírita, ele vai falar assim: o meu mentor me disse isso. O meu mentor está falando para eu fazer isso. É sempre o mesmo espírito que vem transmitir uma mensagem. Ele quer ter o controle.
deste psiquismo, né? Desse ser. Então, ele perde o senso crítico e o discernimento e acaba cedendo às vontades desse fascinador. Ele expõe o médium muitas vezes a situações ridículas, comprometedoras e perigosas, passando por ridículo mesmo, expondo. Porque ele não tem senso crítico e ele não consegue discernir o que está certo, o que está errado, ele não consegue, porque foi criada essa ilusão. E ele é afastado ainda das pessoas que podem alertá-lo. Se for um trabalhador de uma casa espírita, a primeira coisa que esse espírito fascinador faz é tirar o espírito do trabalho e das suas tarefas, afastando ele daquelas pessoas que podem alertá-lo. A fascinação, ela é bem séria. No Livro dos Espíritos, diz que ela é muito mais complicada, muito mais séria, até que a mais forte da subjugação, que a gente vai ver um pouquinho aqui no próximo slide. Então, o que torna fácil esse trabalho, esse processo obsessivo entre o fascinador e o fascinado, é que ele não admite errar. Ele não admite errar. Ele está sempre certo em tudo que ele faz. E a fascinação, ela não ocorre só dentro de uma casa espírita, ela acontece dentro dos lares. Quanto a gente ouve falar de conflitos familiares, de relacionamento entre pai, filhos, mães, eles não admitem errar e muitas vezes se separam até porque não tem a força, a coragem de chegar, não consegue perceber que ele errou e tem a oportunidade de se retratar, de pedir perdão e de recomeçar. Muitas vezes prefere se separar até, quando a gente fala em relacionamento, ou de trabalho. Dentro de um trabalho, há aqueles conflitos, existem um conflito, mas ele não consegue enxergar, ele acha que tudo que ele está fazendo é certo. Se outra pessoa vem, né, lhe dá uma orientação, ele vai achar que é porque está com ciúmes, porque está com inveja, porque quer pegar o cargo dele. Então a fascinação, ela existe em qualquer segmento e todos nós estamos sujeitos a ser fascinados. Muitas vezes você procura um fascinador e você olha no espelho, é você mesmo que é o fascinado, né, que está sofrendo esse processo de fascinação. Então devemos estar atentos aos nossos comportamentos, aos pensamentos que chegam até nós e como vamos receber estes pensamentos ou repelir esses pensamentos, porque temos a liberdade de escolha sempre. Aí vamos falar um pouquinho sobre a subjugação. Então o espírito aqui, o espírito subjuga, né? Que subjuga o outro. Nós estamos falando aqui do espírito encarnado e o desencarnado. Então ele sobrepõe, né? Ele penetra o perispírito da pessoa a qual ele quer agir. Então ele causa paralisia. Ele usa, o espírito que está obsedado, aqui o espírito encarnado, ele recebe no seu corpo físico um envoltório fluídico estranho. Ele percebe que alguma coisa está estranha, mas ele não tem força de repelir, ele não tem vontade e ele acaba recebendo, né, experimentando essa pressão que o espírito desencarnado exerce sobre ele, muitas vezes sendo constrangido a passar por situações complicadíssimas, sabe, de se jogar no chão, de se declarar ou de falar algumas coisas que não deveria. Muitas vezes ele não quer, mas ele é constrangido a falar, né? Porque estabelece essa união fluídica, como nós vimos lá no outro slide.
o espírito subjugador, ele quer dominar o espírito encarnado, fazendo com que ele faça as suas vontades. É nesse momento que o espírito encarnado, ele tem que ter a força moral de dizer: não, eu não vou fazer, eu não quero, eu não sou assim. Em muitos casos de homicídio, de suicídio que nós ouvimos nos noticiários, pode ocorrer por um processo de subjugação. Porque o espírito se aproxima do outro e faz ele atender aos seus apelos. A gente ouve, né, nos noticiários que muitas vezes o pai de família mata todos os familiares e quando muitas vezes a polícia chega, ele está lá chorando debruçado no chão, sem saber o que ele fez. Porque ele não teve força de resistir ao apelo do espírito subjugador. Na subjugação, pode ocorrer também esse processo com um espírito bom. Podemos ser subjugados por espíritos bons, que querem fazer o bem, que querem promover a fraternidade, a caridade. Ele nos utiliza, né? Utiliza a nossa mente, estabelece-se essa ligação, mas para o bem, diferente dessa subjugação negativa, a qual o espírito malfazejo, ele faz com que o subjugado perca a vontade, que não tenha forças de resistir. Ele limita, né? Ele cria essa teia fluídica limitando. Ele não consegue fazer aquilo que ele gostaria. Ele não tem força. Muitas vezes o espírito está lá e ele fala coisas, ele se ajoelha no chão, ele se coloca, se expõe, ele até fala: mas o que eu falei? Eu nem sei o que eu falei, né? Ele foi subjugado por uma inteligência malfazeja, que quer mesmo criar esse constrangimento. E por isso ele precisa se fortalecer moralmente, que é se fortalecendo moralmente é que ele vai se proteger dessas investidas, dessas entidades perversas que só querem ver o sofrimento e a dor. Muitas vezes não tem nem essa ligação de outras encarnações. Se estabelece essa ligação por afinidade ali, reencarnatória atual. E o espírito que subjuga, né? Ele muitas vezes ele altera o sentido do encarnado. E quando esses sentidos eles são alterados, facilita a conclusão do intento do subjugador. Vamos supor, ele fala assim: esse espírito atraiu essa entidade, né, que ele está sendo subjugado no momento, pela depressão, por pensamentos tristes ou por orgulho, ele quer desistir da vida, ele não quer mais viver. Então esse espírito tá lá, vai, pula, vai, pula, e tem até os seus sentidos alterados. Ele fala: pode pular, e quando o espírito encarnado ele olha, ele vê como se a calçada estivesse próxima a ele. E ele fala assim: pula, não vai acontecer nada com você. Aí quando o espírito pula, ocorre a morte, né? E muitas vezes quando ele está lá prestes a concluir, ele recobra sua lucidez, mas daí já não tem mais jeito. Então muitos casos de homicídio e de suicídio podem ser atribuídos a esse processo de subjugação. E agora vamos falar um pouquinho da obsessão. Na Gênese ele fala que o espírito... Deixa eu desligar.
Na Gênese, ele fala que o espírito, no processo de obsessão, o espírito age com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. O encarnado, ele é constrangido, né, a agir contra a sua vontade. E já na possessão, ao invés dele agir exteriormente, de perispírito para perispírito, ele se substitui. Olha só, o espírito, ele toma posse do psíquico, do encarnado, ele faz domicílio. Mas esse domicílio, ele não é definitivamente, ele não pode tomar posse do corpo físico, porque isso só ocorre no momento, a união da célula a célula só ocorre no momento da concepção. Mas ele toma posse por um período, por alguns minutos, por um tempo. Mesmo ele toma posse desse psíquico e o controla. Ele faz uso momentâneo dos órgãos do sentido. E ele se serve como se ele fala pela sua boca, ele ouve e vê, ele vê pelos seus olhos, ouve com seus ouvidos e movimenta os braços como se fosse dele. Como se ele tem o domínio desse espírito encarnado. Não direto, momentaneamente. E ele explica aqui na Gênese que isso ocorre, né? Quando o espírito, na mediunidade falante, na psicofonia, o espírito encarnado, ele fala transmitindo, é diferente porque o espírito, na psicofonia, ele fala transmitindo a mensagem do espírito comunicante. Mas já na possessão é o espírito desencarnado, ele próprio que fala e age. Por isso esse processo de possessão, tomar posse do psíquico. E tomando posse do psíquico, ele consegue controlar todo o físico, todo o corpo físico. Então ele muda a voz, ele muda a expressão do rosto, ele se faz mostrar como ele é, para ser identificado. A obsessão é sempre o fato de um espírito malfazejo. E a possessão, assim como na subjugação, ela pode ser o fato de um espírito bom. Pode sim, um espírito bom se fazer, né, usar para impressionar mais as pessoas que estão ouvindo a comunicação. O médium, né, o encarnado, ele vai emprestar o seu corpo. Ele vai emprestar de comum acordo, sem sofrimento, sem perturbação, sem nenhum mal-estar. E durante esse tempo de empréstimo do seu corpo, para que ele se faça, né, ele cause uma impressão maior àqueles que estão ouvindo, para que ele seja identificado, o médium fica ao lado, ouvindo, né, ouvindo a mensagem. Ele se coloca como substituto para escutar. Isso pode ocorrer também. Então, na subjugação e na possessão, pode ocorrer das duas formas. Da forma positiva, com espíritos bons que querem o bem, com a permissão, respeitando, e de forma negativa, que ele toma posse mesmo, constrangindo, subjugando, dominando, sujeitando o espírito a fazer, sem ele poder reagir, sem ele ter aquela força moral. E ele não tem força. Quando o espírito possuidor é mau, ele se apodera do corpo. E o espírito titular, ele não tem força moral para resistir. E isso ocorre, muitas vezes, casos complicados, a qual o espírito possuidor, ele quer mesmo machucar, ele quer que o outro sofra.
E ele faz uso até desse próprio espírito para causar intriga, para causar injúria, para maltratar os outros. E isso tudo ele pode tem caracteres até de loucura furiosa. Olha que estranho, né, gente? Que complicado que é a possessão. Que ponto nós podemos chegar com a nossa invigilância, com a nossa escolha, porque somos nós que escolhemos. E é possível livrar da obsessão? Então Kardec perguntou aos espíritos se era possível. E os espíritos responderam que sim, porque eles não se ligam a nós se não for pelos nossos desejos. E nós os atraímos pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas. E na Gênese, no mesmo capítulo que foi retirado todo esse conteúdo, os irmãos eles dizem que assim é muito mais fácil quando o espírito obsediado ele compreende a sua situação, ele consegue compreender a sua situação e ele traz no concurso a vontade de mudar, a vontade de fazer diferente. Ele tem que dar a sua parcela de contribuição, porque é por merecimento. E não é assim, o processo obsessivo, ele não vai acabar de uma hora para outra. Há sim um arrependimento do espírito obsessor, uma compreensão, uma vontade estabelecida entre os dois. E a prece, ela auxilia muito. Porque há essa mudança de vibração, de sintonia, de frequência. A espiritualidade do bem pode nos encorajar, nos ajudar, restituir as nossas forças. A prece é um recurso fundamental nos processos obsessivos. Só que isso não acontece no caso da fascinação. Porque a fascinação é muito difícil o tratamento. Então pegamos o exemplo de uma pessoa doente. Se a pessoa está doente, ela vai procurar um médico. Agora o subjugado, ele não admite que ele está com problema. Ele não consegue ver, perceber. E como ele será ajudado? Ele só será ajudado quando partir da sua vontade. Quando ele parar, analisar e mudar a sua forma de agir e de pensar, emitindo pensamentos e se desligando desse espírito fascinador. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Desconfiando daqueles que nos exaltam o orgulho, porque eles tomam a nossa fraqueza. E os espíritos, evitar escutar sugestões de espíritos que suscitam os maus pensamentos, sopram discórdias e vos excitam todas as más paixões. Olha como tudo depende de nós, né? O processo obsessivo se estabelece quando há uma recepção. Eliminar todos os pensamentos repetitivos de ordem negativa. Nós que buscamos nos evangelizar, nos espiritualizarmos, nós buscamos ser verdadeiros cristãos, já sabemos o caminho. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a você. Usa o seu pensamento, serena seu pensamento. Emita pensamentos com boas qualidades. Aí sim a gente vai conseguir repelir essa influenciação. Então a prece, só para a gente saber a importância da prece, ela é um poderoso auxiliar para agir contra um espírito obsessor. Vamos envolvê-los nessa energia do bem, até ele perceber, nossa, esse espírito está diferente.
naquela época, ou ele não percebe, mas nossa, ele não era assim, né? Se é uma ligação de outras encarnações, ele vai perceber a diferença. Ou vocês dois vão crescer, nós vamos crescer juntos, ou ele vai seguir o caminho dele, falando, chega, já não quero mais, já percebi que ele está diferente. Então, toda semente produz. E que tipo de semente nós estamos produzindo? A escolha é nossa. Produzindo semente de concórdia, de discórdia, de fraternidade, de união, de desunião, de fé, de desconfiança. Vamos produzir sementes de amor, porque estamos produzindo. Vamos acalmar os nossos pensamentos para receber a intuição dos espíritos do bem, que querem o nosso bem, que vibram com a nossa evolução, com as nossas conquistas. Quando resistimos às investidas do mal, nossa, eles vibram por nós. Então a escolha é sempre nossa. Nós temos liberdade de escolhas. Vamos produzir sementes do bem. E vem aqui um lembrete de Jesus, quando ele disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus nos ensina a ser indulgentes com os erros alheios, porque todos nós estamos sujeitos e erramos o tempo todo. E temos a oportunidade de recomeçar. Então, para que ficar apontando o dedo nos erros dos outros? Sabe, de ficar divulgando as falhas do outro. Vamos usar da nossa oportunidade para encorajar, para auxiliar, para reerguer a pessoa, para acalmar. Encorajar essa pessoa a prosseguir no bem, a não desistir. E fortalecendo as suas qualidades, olhando o que ela tem de melhor a oferecer. Porque todos nós temos a oportunidade de recomeçar e fazer diferente. Então, aqui tem a bibliografia, foi retirada da codificação, dos livros dos espíritos, do livro dos médiuns. É um conteúdo vastíssimo. Leiam, estudem, se analisem, para que possamos distinguir quando uma sugestão vem de um espírito malfazejo, um espírito que não quer o nosso bem, a nossa evolução, de um espírito bom. Porque isso só depende de nós. E nós muitas vezes somos convidados ali a caminhar juntos, uns com os outros, para que possamos aprender. E ouvimos já que a dor, ela é o nosso remédio. E os processos obsessivos, eles causam dor e sofrimento, não só ao espírito obsediado, mas a todos aqueles que convivem juntos. Então, que usemos o recurso da prece, que busquemos repelir os pensamentos repetitivos maus e que cuidemos dos nossos pensamentos para que possamos atingir uma frequência alta e nos associarmos aos espíritos do bem. Agradeço a todos a paciência, a atenção e que sejamos sempre luzes por onde formos, que façamos brilhar a nossa luz, acerenando os nossos pensamentos, as nossas palavras, e se não pudermos ajudar, que possamos nos calar, mas com os pensamentos bons, iluminados, de amor, de fraternidade, de união, de trabalho, enfim. Vamos ocupar a nossa mente com estudo, com atividades úteis, não só a nós, mas a todos aqueles que compartilham conosco desta encarnação. Muito obrigada e tenham uma excelente semana. Bons estudos, boas leituras.